Boa noite, sejam bem-vindos. Entrei alguns minutinhos aqui já para me arrumar. Vou esperar dar o horário certinho da aula, que eu combinei com a galera, às 8, tá? Quem tá aí já me fala, o áudio tá bom? Como que está? Obrigada, Pri, pelo feedback. Só mais um minutinho. Pode soltar já, galera, que estamos ao vivo. Sejam bem-vindas, meninas. Hoje eu vou fazer igual ontem, eu vou deixar para responder todas no final, tá? E, infelizmente, nós perdemos a aula de ontem, não conseguimos deixar ao vivo, não conseguimos deixar gravada, mas uma outra hora eu volto a falar sobre aquele assunto, sobre o assunto de hoje, para as meninas que perderam poder ficar por dentro. Quem aí tá animada para a aula de hoje? Eu tô super animada. Tô mega animada para a aula de hoje. Vai ter até prática, viu? Eu notei nessa última semana muitos pedidos sobre remoção mecânica. Então, eu preparei um vídeo e eu vou colocar para vocês assistirem. Um videozinho de prática mesmo. Então, vai ser bem aula. Já mandou, né? Eu vou começar, então. Vamos mandar bala, porque tem muito conteúdo hoje e eu não quero atrasar vocês também. Vamos lá, galera, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à Jornada dos Cílios. Ontem teve bastante homem, então vou tentar falar aqui nas duas linguagens, tá? Sejam todos bem-vindos à Jornada dos Cílios. Eu sou Nayara Amorim, sou especialista em extensão de cílios há mais de 9 anos e desde 2017 já formei mais de 120 alunos na área da beleza. E nessa aula eu vou mostrar como é possível viver de cílios. Amigas, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas eu posso te provar que é sim possível, tá? Mas afinal, o que é viver de cílios? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu vou repetir. Viver de cílios pode ter inúmeros significados para diferentes pessoas. Viver de cílios pode significar liberdade de fazer os seus próprios horários. Pode significar ter mais tempo para cuidar do seu filho, sem precisar delegar essa função e sem abrir mão de ter uma renda. As pessoas sabem usar essas carreiras para ser mães, para se deixar nos primeiros anos da criança. E viver de cílios pode significar não precisar abrir mão do seu eu profissional. Pode significar conquistar bens, o seu carro, sua casa, né, realizar os seus sonhos. Viver de cílios pode significar também abrir o seu próprio negócio e trabalhar com algo que te traz realização pessoal através das transformações de vida e autoestima que acontecem com o toque das suas mãos. E vocês vão ver que é realmente mágico ver tantas pessoas se sentirem transformadas através das nossas mãos. E se você é CLT, pode significar não precisar viver de uma rotina bastante você não aguenta mais. Tá? Aqui hoje eu vou te mostrar que atendendo somente 2 horas por dia é possível fazer uma renda extra de pelo menos R$3.000 por mês com cílios. E se for da sua vontade, você também pode empreender e tornar isso sua principal fonte de renda, tá? Legal CLT. E nesse caso, como você vai ter mais horas disponíveis, você pode tornar os seus ganhos ainda maiores. Pensa só que se atendendo 2 horas por dia, de segunda a sexta, depois do seu expediente, você já pode faturar 3.000 por mês, imagina se você puder atender uma tarde inteira ou uma manhã inteira. Das 7 ao meio-dia são mais de 4 horas trabalhadas. E da 1 às 3, às 7 já são mais de 6 horas trabalhadas. Então, se você atender no período da manhã, você já dobra o seu faturamento de 3 para R$6.000. E se você atender no período da noite, da tarde até o início da noite, você atende somente 6 horas por dia, chegando a um faturamento de pelo menos 9.000 por mês. Isso sem considerar atendimento de sábados, tá? E se a sua disponibilidade e vontade for de atender o dia inteiro, o seu faturamento pode passar de R$15.000 por mês. Vocês percebem que tudo, o seu faturamento, a quantidade de horas que você vai trabalhar, tudo é você que vai decidir, está nas suas mãos transformar o seu futuro em realidade. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis aqui dos cílios, porque você não precisa ficar dependendo de chefe, precisar depender de promoções para subir de cargo, para conquistar salários melhores, né? Esses cálculos eu estou fazendo aqui com vocês, cobrando apenas o valor de iniciante, porque depois que você pega uma experiência, você pode e deve aumentar o valor do seu serviço e o seu faturamento pode ser ainda maior. Conquistar uma agenda sólida e recorrente com cílios é muito mais fácil do que vocês imaginam, porque o serviço de extensão de cílios, ele é recorrente, a gente já falou aqui sobre isso. E recorrência significa que o cliente que está com você hoje estará com você também daqui a 15 ou 20 dias, o que te permite não precisar ir atrás de cliente o tempo todo, a todo momento, e ter uma previsão dos seus ganhos todos os meses. Porque imagina, a cliente está aqui com você esse mês,
e ela já marcou para o mês seguinte, porque é um serviço recorrente, você já vai ter uma noção do quanto você vai ganhar no próximo mês. Diferente, por exemplo, de uma micropigmentação, de uma maquiagem. Micropigmentação a pessoa faz uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. A maquiagem só quando ela tem evento. Então, a extensão de cílios consegue te proporcionar essa recorrência, diferente de maquiagem, diferente de micropigmentação, e até mesmo diferente de design de sobrancelhas, porque hoje eu vejo que a cultura de fazer design de sobrancelhas a cada 15, 20 dias se foi. Antigamente, as minhas clientes vinham a cada 15 dias fazer design, mas hoje em dia, com a moda da sobrancelha mais natural, elas uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Então, os cílios do mercado da beleza é o serviço que eu vejo que contém maior recorrência. Fazendo um serviço bem feito hoje, cuidando de todos os detalhes que eu já ensinei aqui sobre fidelização, a sua cliente vai te indicar, vai voltar, e com essas indicações, ela mesma vai trazer novas clientes para vocês. Então, você só vai precisar se preocupar em fazer o seu trabalho. Porque com todas essas técnicas de fidelização e captação de cliente, elas mesmas vão trazer novas clientes para vocês. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês rapidinho. Vocês estão vendo? Estão vendo aí? Beleza. Peraí. Bom, aqui, deem uma olhadinha só nesse caso. Esse é o resultado da Stephanie, foi o resultado da Stephanie pouco tempo depois do curso, tá? A Esther mesmo, na época que fez o curso, ela tinha apenas 22 anos e me procurou com a finalidade de conseguir empreender, para ter uma rotina mais leve, para conseguir passar mais tempo com a filha dela. Ela não precisava, ela precisava de uma renda, mas ela não queria abrir mão de ser mãe. Ela não queria delegar a criação e a educação da filha dela, e foi assim que ela começou. Ela começou atendendo na casa dela, em um bairro pequeno e mais afastado da cidade que ela mora, e hoje ela tem o seu próprio espaço no centro da cidade. E mais do que isso, eu acompanho ela nas redes sociais e eu vejo que ela está sempre compartilhando o dia a dia dela com a bebezinha dela, com a filhinha dela. Seja no meio da tarde, fazendo um bolo com a filha dela, fazendo um passeio, mostrando que saiu mais cedo para ir buscar a filha dela na escola. Então, eu acho isso super interessante. Sem contar que atendendo na casa dela, ela também teve essa possibilidade de atender com a filha dela ali do lado, né? E ela tendo o próprio espaço, nada impede também dela ter a filhinha dela ali do lado. Quem aqui se identifica com a Stephanie? Me conta aqui. Gente, ela tem um trabalho impecável, viu? Imagina só, se poucos meses depois ela já estava com esse trabalho, com esse resultado, menos de 3 meses depois do curso, imagina como que ela está agora, 2 anos depois. É só sucesso essa menina. E também tem a história da Suelen. A Suelen, com apenas 19 anos, trabalhando no shopping e conciliando os atendimentos com o seu trabalho CLT, pouquíssimo tempo também depois do curso, ela já estava com esse resultado maravilhoso, tá? Inclusive, a Suelen, ela também me procurou porque ela não aguentava mais trabalhar em shopping, ela passava horas no trabalho que consumia. Começou conciliando os atendimentos com o trabalho no shopping, e hoje ela tem a liberdade que empreender com cílios proporciona. Inclusive, ela acabou de ter bebê, o bebezinho dela deve ter por volta de 1 mês, e ela trabalhou com cílios durante toda a gestação e pôde se preparar com calma para a chegada do pequeno Bernardo. Agora ela já sabe que não vai precisar delegar essa função, ela vai poder conciliar ser mãe com o seu lado profissional sem precisar abdicar de estar presente nos momentos mais importantes da vida do seu bebê. Mas afinal, Nai, o que é viver de cílios? Mas para quem é esse método e quem vai se identificar com viver de cílios? Pessoas que estão profissionalmente insatisfeitas e que não querem mais depender da carga horária fixa e exaustiva. Que querem ter uma liberdade de trabalhar no horário que melhor se encaixe na sua rotina, sem precisar abrir mão de ser quem você é na sua essência. Como pessoa, não só como profissional, tá? É para você que é ou deseja ser mãe, mas não quer delegar essa função. Não quer perder momentos especiais da vida do seu filho. E é para você também que quer fazer uma rotina simplesmente para ter tempo de se cuidar, assim como eu. E ainda assim faturar bem e realizar seus sonhos, conquistando seus bens materiais. Tudo isso é possível tanto para quem nunca pegou numa pinça antes, mas também para quem está sentindo, fez um curso, mas está sentindo que está faltando alguma coisa, sabe? Que tipo, não pegou o jeito, não se sente preparado, não se sente bom o suficiente. A sua realidade pode sim mudar e você pode sim viver de cílios e conquistar os seus sonhos. Antes de irmos para o conteúdo da aula, deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui para vocês e de como surgiu o meu método.
Gente, até um pouco, me deixa até um pouco emocionada falar o que eu vou falar aqui agora, porque foi realmente uma fase bem complicada. Mas eu já fui como vocês, tá? Eu tava exausta, chegava no domingo e eu tava agoniada porque o final de semana tava acabando. Na verdade, como eu trabalhava também de sábado na loja, eu só tinha o domingo para descansar. Então, eu chegava no final de domingo, me batia aquela ardência na espinha, aquele calor na espinha, que tipo, meu Deus, tá acabando o final de semana. De novo, né? E no dia a dia, inúmeras vezes, eu chorava ao pensar que eu estava me arrumando para ir para o trabalho. Ia encontrar de novo as mesmas pessoas, a minha chefe da época, a minha gerente da época, eu realmente não aguentava mais. Eu estava presa em uma rotina que não me sobrava tempo para nada. Eu até tentava descansar na hora do almoço, mas era um tempo tão curto, né, descansar ou estudar, mas era um tempo tão curto que não sobrava tempo para nada, quem dirá para ter um tempo ali de qualidade, né? Inclusive, eu já tomei até golpe de chefe. Eu era muito ingênua. A loja que eu trabalhava estava passando por uma mudança de gestão e a antiga chefe perguntou se eu poderia ajudar ela fazendo uma carta a próprio punho pedindo a demissão. Só para ela evitar alguns problemas, ter alguns problemas enquanto estava nessa transferência de proprietário, né, CNPJ, enfim, eu não entendo muito, não entendia muito na época. E na época, eu aceitei, eu fiz isso, né? Eu tinha só 17 anos, era meu primeiro trabalho, e ela me tratava como filha, então eu nunca pensei que eu fosse me passar a perna. O que eu não contava é que no dia do meu acerto, ela riu na minha cara, ela ia rir na minha cara e dizer que eu sabia o que eu estava assinando, que eu não tinha direito a nada. Gente, aquilo acabou comigo, eu me senti muito burra e humilhada. Foi num nível que eu não aguentei e eu comecei a chorar logo na frente dela, porque eu não acreditava que ela estava fazendo aquilo comigo, de verdade. Porque ela me tratava tão bem, e já tinha mais de 1 ano, 2 anos que ela era minha chefe, ela me tratava tão bem, que eu nunca imaginei que ela faria algo do tipo comigo. E aí, quando aconteceu, eu fiquei bem destroçada, assim, sabe? Partiu realmente meu coração, porque eu gostava muito dela. E nessa época, eu chegava a mandar mais de 100 currículos por dia com a esperança de mudar minha realidade. Mas eu não conseguia nenhum retorno. Né? Eu só queria ter tempo para me cuidar, para me exercitar, de ter tempo para mim, tempo com a minha família, tempo de viver, sabe? Sem precisar fazer tudo na correria. Comer com pressa, estudar com pressa, correr para pegar o ônibus, passar horas dentro do ônibus. Tudo aquilo estava me sufocando. Eu queria conquistar os meus sonhos, comprar meu carro, comprar minha casa, mas eu só pensava, não é possível que eu não possa realizar tudo isso de outra forma, sem acabar comigo, sem precisar ver a minha vida passando e sentir minha impotência nas minhas mãos. Eu tinha na cabeça que a definição de sucesso era ter um emprego fixo e um salário fixo todos os meses, né? Para mim era essa tal da estabilidade, mas a rotina era tão desgastante que eu vivia cansada, sem tempo para mim, sem energia para fazer o que eu gosto. Eu literalmente sentia que a minha vida estava passando sem eu viver. E cá entre nós, né? Nós só temos a idade que nós temos hoje. A gente não vai ter essa idade nunca mais. E o que você está fazendo para você viver o hoje, né? Viver o agora. E na época, quando eu comecei mesmo a empreender, eu tinha 19 anos. Mas eu já tinha isso na cabeça de ver tudo isso acontecer, essa tristeza, já desde os 17. E aí eu ficava, cara, e depois, né? Como que vai ser depois? Quando eu realmente tiver uma carreira que eu tenho que trabalhar em cima dessa carreira, porque até então eu era vendedora de uma loja, não existe uma carreira por trás disso. Você é vendedora? Não existe, no caso, que eu quero dizer, aquela coisa de plano de carreira, né? Imagina depois que eu tivesse vivendo um plano de carreira em algum lugar. Eu ia me matar. E eu literalmente estava sentindo que a minha vida estava passando sem eu viver, e aquilo estava acabando comigo, mas eu tinha um medo. E o medo também era de sair desse emprego e perder a única segurança que eu achava que eu tinha. Ah, legal. Normalizou para a galera do áudio. Até que eu entendi que para sair daquela rotina que me sugava e perder o tal medo de ser mandada embora a qualquer momento ou de tomar outra rasteira dessa a qualquer momento, era empreender e buscar o que me desse essa liberdade. E como eu já sabia me maquiar, já sabia fazer as próprias unhas, eu fiz cursos na área da beleza, né, em especial cílios, sobrancelha e maquiagem, para complementar, né, para me aperfeiçoar. E comecei a atender as minhas amigas, conhecidas, até que em certo momento eu decidi parar com unhas e maquiagem e me especializar ainda mais em embelezamento do olhar. E uma das grandes dificuldades que eu tive no início da minha carreira foi ter que me especializar em diversos assuntos, para então ter o resultado que eu tenho hoje, né? Foram muitos anos testando teoria, testando produto, errando e aprendendo para desenvolver um método que não precise ser cheio de firula para funcionar. Porque o que eu mais vejo aí é as pessoas pegando o arroz e feijão, metendo um monte de coisa ali, um monte de glitter e vendendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente. E aí, nós, meros mortais, que estamos atrás realmente de resultado, a gente acaba caindo nisso e gastando dinheiro em coisas que não teriam necessidade naquele momento.
Eu sei que a maioria das pessoas que decidem entrar na área, assim como eu na época, não tem dinheiro para ficar investindo em dezenas de produtos que surgem todos os dias, tampouco para fazer dezenas de cursos, cada um de um método diferente de cílios, um para gestão, um para marketing, um para vendas. E eu até tinha resultados, mas eu não conseguia fidelizar as minhas clientes. Eu sofria muito com durabilidade. Eu não sabia me divulgar direito, eu copiava estratégias da coleguinha, porque eu não conseguia encontrar uma identidade que funcionasse para mim. Mas as coisas só conseguiram fluir depois que eu realmente encontrei a minha identidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Até que, conforme eu fui melhorando ponto a ponto de cada coisa que eu via que eu tinha dificuldade, que eu via que eu podia melhorar, eu cheguei no momento em que eu realmente estava vivendo de cílios, e as pessoas começaram a me procurar para ensinar. E o pulo do gato foi que eu entendi que, sem querer, eu criei um método, uma metodologia totalmente replicável, e foi aí que nasceu o método NA, o meu método de extensão de cílios. Hoje eu vivo dos cílios através do meu método, desenvolvido com anos de estudos que me fizeram fidelizar minhas clientes, muitas delas comigo desde o começo, desde lá de 2016, 2017. Clientes essas que me acompanharam durante as minhas mudanças de cidade. Não sei se você está aqui, que está aqui me acompanha, desde quando que me acompanha, mas eu já mudei de cidade, já atendi em 3 cidades diferentes. E eu tenho clientes comigo desde o início, tá? Hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava no CLT. Eu faço meu próprio horário, eu tenho tempo para me cuidar, estudar e viver de verdade. Eu realmente consegui criar essa liberdade para mim. E eu estou dividindo isso com você, porque eu sei o quanto dói estar aí do outro lado, se sentindo preso em uma rotina que não te valoriza e vendo a vida passar, com aquela ansiedade de ter que esperar concluir 4 anos de faculdade para então tentar mudar de vida, né? O meu propósito desde o início sempre foi transformar autoestima com segurança e conforto, e foi aí que nasceu o meu método de cílios, que transformou a minha vida e transformou a vida de quem aplica. Afinal, por que que eu considero essa chance uma chance de ouro, né? Trabalhar com cílios. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu considero essa chance de ouro para quem deseja empreender, primeiramente, pela alta procura dos procedimentos nos últimos anos. A extensão de cílios se popularizou bastante. Ontem eu falei para vocês sobre a onda, né? A onda dos cílios. E hoje a gente está vivendo uma nova onda. A maioria das mulheres procuram pelo método. Para você ter uma noção, faz uma conta básica do número de habitantes aí da sua cidade e do número de lashes que você já ouviu falar. Com certeza tem cliente para todo mundo. Vou fazer uma conta aqui para vocês, que vocês vão ficar até meio surpresos. Mas aqui na minha cidade tem 450 habitantes. E chutando que tem 500 lashes, gente, eu não tô falando de 20, 30, 50, eu tô falando de 500 lashes aqui na minha cidade. Se você dividir o número de habitantes pelo número de lashes, ainda assim, essas 500 lashes não daria conta de atender as 880 pessoas por mês, se todas as pessoas virassem clientes. Óbvio que aqui a gente está considerando homens também, né, nesse número, mas se a gente dividir e considerar que metade é mulher, que a gente sabe que existe muito mais mulher no mundo que homem, então, com certeza, mais da metade desse número é mulher. A gente assim ainda assim não daria conta de atender, entende? Como mesmo que parece que está todo mundo fazendo, ainda assim vai ter demanda. Faz o seguinte, vai lá no Google, pesquisa o número de habitantes da sua cidade e faz essa conta, considerando as lashes que você conhece, e você vai ver. A área dos cílios, ela te proporciona faturar muito alto, com baixo investimento e trabalhando poucas horas por dia. Inclusive, olha aqui, uma cliente é R$150, uma cliente por dia, de segunda a sexta, R$750 por semana. Atendendo 4 semanas por mês, R$3.000, tá? Se você falar para mim que você ainda não pode largar o seu trabalho, aliás, você consegue atender uma cliente por dia mesmo trabalhando no CLT. Mas se você falar para mim que você não consegue atender todos os dias da semana, você consegue atender só de final de semana, que era o que eu fazia. Eu trabalhava e estudava, então eu não conseguia atender clientes durante a semana. Eu atendia clientes somente de final de semana. Considerem atendendo 3 clientes por final de semana, vocês vão ter 450 por semana de renda extra. Ao final do mês, é mais de R$1.800. Já é mais que um salário mínimo. Eu, na loja que eu trabalhava, eu ganhava um salário mínimo. E aqui, ó, R$1.800 é mais que o salário mínimo. Vocês veem isso, como é escalável, e aqui a gente está considerando vocês atenderem só 3 por final de semana. Na época, eu não atendia só no sábado, no final do dia, né, no restante do dia. Eu atendia também de domingo, porque eu queria fazer dinheiro rápido. Queria investir cada vez mais na minha carreira. E quando eu vim, em pouquíssimo tempo, eu estava faturando muito mais do que isso, atendendo só de final de semana.
Vocês percebem como essa carreira é incrível? Os cílios, ele te permite conciliar com o seu trabalho fixo. E se a sua intenção for fazer cílios somente por uma renda extra, ele também te permite ter tempo para cuidar de você, do seu filho, da sua família, porque atendendo somente uma cliente por dia, de segunda a sexta, você consegue faturar pelo menos R$3.000 por mês. Inclusive, eu pulei aqui uma coisa muito importante, que era para ter falado enquanto eu falava da minha história. Olhem os meus resultados quando eu comecei. Gente, olha isso, eu achava que estava arrasando. Olha, esses cílios aqui embaixo, vocês estão vendo? Eu demorei 3 horas para fazer esses cílios. Só que nessa época, eu vou contar um segredo para vocês. Não existia. Nunca eu tinha escutado falar sobre alinhamento, sobre mapeamento, sobre acoplagem. Não existia. Não existia. Pinça de cílios, eu usava pinça de sobrancelha para fazer extensão de cílios nessa época. E eram esses os resultados que eu tinha. E esse resultado só foi melhorar depois de uns 2, 3 anos de profissão, tá? Não foi de um dia para a noite, não. Então, olha a evolução de tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira para o que eu entrego para as minhas alunas. Vocês viram o resultado das minhas alunas? Olha esse resultado, gente, com 3 meses, menos de 3 meses. Olha aqui outro resultado com menos de 3 meses. Quando eu cheguei nesse resultado aqui com 2 anos de profissão. Tudo isso foi uma metodologia que eu criei. Uhul, voltamos, galera. Gente, se não for para dar algum chabu, é provação, né? É provação, não tem jeito. Não teve uma aula que a gente fez que não aconteceu alguma coisa. Mas tudo bem, bora lá. Vou voltar aqui pro começo. Eu estava falando, então, do meu trabalho, pelo que vocês falaram. Então, esse aqui é o trabalho que eu levei uma tarde inteira para fazer um olho e no outro dia que eu fui finalizar. E a diferença para esses trabalhos, dos trabalhos que eu tinha antes para os trabalhos que eu tenho hoje, é a lapidação de técnica, alinhamento, isolamento, acoplagem do fio, tudo isso faz diferença num trabalho, tá? São esses pilares. Na época, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia nem os nomes para poder pesquisar para pesquisar o que é mapeamento, o que é alinhamento. Eu não sabia nem o que era isso, tá? E eu fazia esses cílios aqui com pinça de sobrancelha. Era uma tragédia. E eu achava que eu estava arrasando. Mas, como eu falei, todo mundo tem um começo, todo mundo precisa começar de alguma forma. E, assim como vocês, eu tinha muita vergonha de trabalhar com internet, assim, de aparecer, né, nas redes. Então, mas eu fazia alguma coisa, por exemplo, qualquer compra que eu fazia, eu postava, comprando produtos. Eu montei a minha bancada, eu mostrava, fazia uma fotinho, tá, da minha bancada pronta. Aqui, gente, eu já tinha quase 3 anos de profissão. Essas fotos aqui, 2018. Essa aqui não, essa aqui também não. Mas só para vocês verem como, mesmo depois de um tempão de profissão, eu ainda tinha vergonha de aparecer. E eu mostrava fotos da minha bancada e fotos dos meus resultados, mesmo que não eram resultados que eu me orgulhava, eu mostrava. Isso faz parte do processo, e façam isso também. Tá? Eu atendi a domicílio nessa época aqui dessa foto. Essa aqui foi uma penteadeira que eu montei em casa só para fazer meus modelos, para quando eu fosse atender as minhas clientes que eram amigas ou conhecidas, porque eu também não gostava de receber gente estranha em casa. E as pessoas que viam da internet de indicações, eu ia a domicílio. Tá? Essa aqui foi inclusive o sofá de casa lá no fundo, a geladeira aqui no fundo. Era uma penteadeira que eu tinha improvisado na sala da casa dos meus pais, na época que eu morava lá com eles. Então, vocês precisam começar de algum lugar, beleza? Inclusive, não, acho que eu não vou entrar nesse... vou falar agora sobre isso, sim. O problema aqui, vou já deixar essa imagem, é que a gente acaba caindo numa questão em que pessoas que não têm nenhuma base sólida e acabam fazendo cílio de qualquer jeito, machucando seus clientes com fio mal posicionados, colados de forma que machuca, e que não sabem a ordem correta e forma de uso dos materiais, e acabam desvalorizando o olhar da cliente. Essa foto aqui foi um atendimento que eu fiz, inclusive, nessa época, tá? Das fotos que eu mostrei aqui para vocês, lá em 2018. E aqui foi uma extensão que o cliente veio de outro estabelecimento. Olha que coisa horrorosa. Falta de alinhamento total, falta de isolamento total. O que ela tinha feito aqui, eu não sei. Eu sei que ela pegou um monte de tufo, enfiou aí, ela só saiu colando. Porque, gente, não tem uma lógica por trás dessa técnica. Nem para falar, ela tentou fazer XYZ. Não dá para saber. Aí nós fizemos a remoção e fizemos uma nova colocação. E olha a diferença de alinhamento desse procedimento que foi realizado.
né? Olha só, mais fotos de produtos mal feitos. Essa aqui de baixo é dessa que eu acabei de mostrar para vocês. Eu dei um zoom para vocês verem que coisa feia. Gente, isso aqui devia estar machucando absurdamente. Essa primeira foto aqui também machucando absurdamente. Primeiro que isso aqui são tufos, né? Segundo que a gente percebe falta de isolamento. Ó. Em cada tufinho tem vários do natural. Isso não pode acontecer. O do natural precisa estar exatamente o postiço precisa estar exatamente em um do natural. Para eles terem crescido todos juntos, é porque os que estão com crescimento acelerado saiu puxando os que não estavam. Porque isso aqui não acontece de crescer todos juntos. Tá? Isso aqui estava totalmente pesado. Se vocês separarem, até a pálpebra está descamando. Sabe o que parece aqui? Provavelmente vocês já tiveram em algum momento da vida a unha encravada. Unha, quando encrava, o dedão do pé, ele fica inchado, e quando incha, ele solta essas casquinhas de inchado. Então, aparentemente, o que aconteceu aqui nesses cílios foi isso. Fica de olho para ver se não está caindo, tá? Tá bem? Nessa outra foto aqui, olha o tamanho dessa base, gente. Isso aqui dói, isso aqui machuca. Por que a pessoa que você conhece, sua amiga, fez cílios e não se sentiu bem? Não se sentiu, odiou, foi uma experiência horrível? Por causa disso aqui, ó. Primeiro, que olha que cílios horroroso, parecendo plástico. Eu não gosto de trabalhar com um brasileiro, porque o brasileiro, mesmo que ele não seja desse material aqui da foto, ele dá esse aspecto de artificialidade, tá? Então, eu não gosto. Mas, no caso aqui, além do brasileiro já ser um cílios que aparenta ser um pouco mais artificial, esse aqui está bem brilhoso, o que aparenta ser ainda mais plástico, tá? E olha isso aqui, gente. Esse fio aqui para dentro da pálpebra da cliente, eu estou imaginando isso aqui arranhando o olho já. Machucando mesmo. Isso aqui pode gerar um trauma permanente, da pessoa realmente ficar cega. Precisa tomar cuidado, a gente está lidando com o olho da cliente, tá? Olha esse outro aqui de baixo. A gente não consegue ver a base dele, né? Mas está totalmente sem alinhamento. Isso aqui é feio. Né? Isso aqui não é nada visagista, isso aqui não valoriza nada o olhar. A gente precisa saber fazer uma leitura visagista, fazer um mapeamento do olhar, precisa ficar atenta com a procedência dos materiais utilizados, e o resultado disso são as clientes mais satisfeitas, quando a gente cuida desses detalhes. Porque assim, a cliente ela sempre vai buscar profissional que faz o procedimento de uma forma leve, que não machuca, que seja confortável, que não pese e nem machuque o olhar. Tá? Mas, Nai, como eu, uma pessoa que nunca trabalhou na área da beleza, consigo aproveitar essa oportunidade? Eu vou sair aqui rapidinho, vou voltar para a nossa tela. Aí. Como uma pessoa como eu, que nunca trabalhou na área da beleza, consigo aproveitar isso, consigo entrar nessa área? Natália, deixa para mim. Eu vou falar para vocês 3 pilares que você precisa dominar para começar a viver de cílios, faturando 3, 4, 8, 10 mil reais por mês ou mais. É totalmente possível, tá? O primeiro pilar que você precisa desenvolver é uma base sólida. Você precisa ter uma base, você precisa ter um conhecimento teórico e técnico do que você vai fazer. Quando você entende sobre biossegurança, sobre materiais, e o porquê desses materiais, sobre ficha de anamnese, sobre um procedimento bem feito, com isolamento, acoplagem, alinhamento, você evita 99% das complicações que podem acontecer. Hoje no mercado existem tantos métodos e tantos materiais que a gente acaba confundindo tudo. E pode acabar acontecendo de usar tudo de forma inadequada. E quando vê, o pior pode acontecer. Não adianta você ter procura se na hora que o cliente vem até você, você não sabe o que e como fazer. Qual o produto certo para higienizar esses cílios? Eu posso usar qualquer tipo de higienizador? Shampoo Johnson funciona? Spoiler, não funciona, não é bom. Pelo amor de Deus, abomine isso daí da sua bancária de atendimento. E se a minha cliente tiver alergia, como eu faço para deixar os 2 olhos iguais? E se não tiver uma boa durabilidade? Se você estiver dentro de um programa que tem tudo detalhado de forma mastigada, um grupo onde tem acompanhamento de cada passo que está sendo executado, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. E que é totalmente possível sair do absoluto zero e viver de cílios. Assim, você já evita de ter esse tipo de problema. E se porventura vier a acontecer, você já vai saber como resolver. E uma coisa, tá? Só não tem problema em atendimento quem não atende. E quem é você nessa história?
Se você atende, em algum momento pode surgir algum tipo de dificuldade, algum tipo de intercorrência, e é por isso que você precisa de alguém ali do seu lado para te ajudar a enfrentar esses desafios. Com acesso a isso, o que você precisaria se preocupar seria somente a captação e retenção desses clientes, e agora que a gente vai para o segundo pilar, tá? Que é a captação e fidelização desses clientes. A gente já trabalhou bastante esse assunto. É muito importante, eu vou falar dele aqui de novo. Cada mulher que você conhece é uma potencial cliente, então a sua possibilidade de lotar a sua agenda é muito grande. Lotando a sua agenda, você consegue ainda mais ganhos financeiros e, com isso, atingir os seus sonhos e objetivos. E por que é importante, né, você atingir os seus sonhos e objetivos? E quais sonhos e objetivos são esses? Não sei. Quais são os seus sonhos e objetivos para você? Eu vou abrir uma coisa pessoal aqui. Quando eu tinha 21 anos, eu já trabalhava na área já há 2 anos, mais ou menos. Eu já faturava mais de 10 mil reais. E foi quando eu comprei meu apartamento e meu primeiro carro zero, com 21 anos. No dia do meu aniversário de 21 anos, eu fui comprar meu carro zero, trabalhando com cílios. Olha que incrível isso. Então, você pode, sim, alcançar esses seus sonhos e esses seus objetivos vivendo de cílios. Partindo da comunicação que a gente precisa ter com o cliente, que faz parte disso, ela precisa ser muito bem clara, tá? A comunicação é importante porque ela é a impressão inicial que o nosso cliente vai ter da gente. Se ela tiver uma má impressão, a gente pode perder o cliente ali, nos primeiros contatos. E quem me acompanhou essa semana viu que eu passei exatamente por isso. Viu que eu compartilhei exatamente isso, né? Foi o tema da nossa aula de ontem, praticamente. Seja sempre franco sobre o seu método de atendimento. Se é domicílio, se não é, se você tem um espaço ou não, sobre os métodos que você atende, quanto tempo você leva no procedimento, para ela não chegar até você às cegas, achando que o procedimento que leva 2 horas vai levar 30 minutos. Ela precisa saber as informações do serviço, do procedimento, tá? A partir daí, o que você precisa é trabalhar o encantamento e satisfação desse cliente. Mesmo que pareça difícil, ou inacessível, coisa de outro mundo, não é, porque trabalhar esses pontos faz com que a cliente queira voltar, queira te indicar. E isso é importante porque a sua vida fica mais fácil. Quando você trabalha esses pontos que você acha que é difícil, a sua vida fica muito mais fácil, porque ela fará com que você não precise correr atrás de clientes. Porque a sua cliente vai te indicar e, consequentemente, vai vender para você. Agora, você imagina ter acesso a um módulo inteiro voltado só para esse assunto e o suporte do qual te dará uma base para crescer e fidelizar a sua base de clientes, com estudos de casos reais de conversa com o cliente e conversão de vendas. Com a base técnica garantida, o cliente conquistado, agora você precisa colocar isso em ação. E é por isso que a gente vai falar agora do terceiro pilar, que é como começar a desenvolver a técnica. A gente vai trabalhar no pilar de desenvolvimento da técnica. A sua cliente não sabe qual técnica escolher. Ela vai te procurar pelo efeito que ela quer no olhar dela. Ela não sabe termos técnicos, a não ser que ela já tenha feito cílios outra vez, mas ela não sabe termos técnicos. Ela vai procurar por algo mais natural, ou um volume suave, ou um volume mais chamativo, e o seu papel é saber entregar tudo isso. Então, a sua cliente ela vai te procurar pelo efeito que ela quer, ou algo mais natural, ou algo mais suave, ou algo mais chamativo. E o seu papel é entregar isso para ela de forma humanizada. Você não vai falar, olha, fulana, vamos fazer então brasileiro, né? Mas por que o brasileiro? Por que você está indicando para ela um brasileiro? Qual o método que ela está buscando? Né? Ela quer um volume mais chamativo, explica para ela o que aquilo vai ocasionar no olhar dela. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com modelos chamativos, mas eu tenho uma cliente que no olhar dela só valoriza esse método. Tá lá no meu feed, @NayaraMorimBeauty. Depois vocês entrem no meu Instagram. Na hora que vocês vão descer um pouquinho, na hora que vocês baterem o olho, vocês vão saber de que foto que eu tô falando. É uma cliente que ela tem uma ptose bem grandona aqui, a pálpebra dela é bem caidinha. Se a gente não fizer um cílios chamativo daquele, não vai valorizar o olhar dela. E qual é o seu papel ali como profissional? Sentar, mostrar para sua cliente o porquê de você estar indicando tal procedimento, tá? Como eu comentei ontem também, se a sua cliente busca um cardiologista, ela vai escutar o cardiologista, mesmo que ela tenha pesquisado referências na internet, já tenha ali na cabeça mais ou menos o que está acontecendo com ela vai escutar o cardiologista. E o seu papel ali é esse, você está sendo o médico dos olhos dela, o médico dos cílios dela. Você que vai personalizar, então ela vai te escutar. Você é profissional e você precisa se colocar no papel de profissional, tá?
Fazer uma ficha de anamnese bem elaborada para evitar possíveis alergias e intercorrências. Ser empática na hora de entender o que a sua cliente busca. Mostrar exemplos. Tudo para que vocês consigam ter uma comunicação clara uma com a outra, com a finalidade de atingir a expectativa desejada. Dessa forma, ela vai se sentir acolhida, ela sente que foi ouvida. A chance de você conseguir atingir e ultrapassar a expectativa dessa cliente é muito maior, né? E além da prática manual do procedimento, você precisa desenvolver essa habilidade. E para isso foi estruturado um cronograma de treino, não somente na modelo, para que você domine a habilidade de trabalhar com as duas mãos de forma simultânea e delicada. Não tem nada mais complicado, mais chato do que você ir fazer cílios com uma pessoa e a mão da pessoa ser pesada em cima de você. Então a gente precisa sempre treinar essas habilidades, tá? Inclusive, ao longo das nossas aulas dessa semana, eu notei inúmeros pedidos de vocês de como realizar remoção mecânica. E para honrar vocês que estão aqui hoje, eu vou colocar um trecho de uma das aulas do meu curso pago para você pegar de forma prática como fazer essa remoção, tá? Então fica aí, vou compartilhar a tela de novo. Gente, tá demais essa aula, hein? Se você tem dúvida de remoção mecânica, fica aí. Eu vou começar fazendo a remoção mecânica dos fios que cresceram, tá? Remoção mecânica, você vai segurar com uma pinça o fio natural e raspar para cima o postiço. E ó, como ele sai super fácil. Uma outra forma de fazer a remoção mecânica, ó, esse aqui eu vou precisar fazer em formato de raspagem mesmo. Ó, saiu bem rapidinho. Uma outra forma de fazer a manutenção mecânica é assim, ó. Fio encontrado, isolamento encontrado. Eu vou segurar o fio natural, ó. Estão vendo o fio natural aqui atrás? Olha só ele aqui, ó. Tá vendo? Essa ponta fininha pequena. Eu vou segurar ela e eu vou puxar o postiço. Ó, como se fosse uma banana. Segurei o natural e puxei o postiço. Ó, mais um aqui que eu vou fazer dessa mesma forma. Segura o natural e puxa o postiço. Por que eu falo para segurar o natural e não segurar o postiço? Porque quando você puxa, você pode acabar fazendo uma força ou uma pressão mais forte do que a controlada, do que a que você realmente estava com a intenção de fazer. Então, sempre priorize segurar o natural e não o postiço, para não correr o risco de você puxar sem querer o natural, tá? Se eu fizesse o contrário, segurasse o postiço e puxasse o natural, eu poderia colocar uma força maior e acabar tirando sem querer o fio natural da cliente. Olha que lindo, gente. Isolamento feito certinho, olha como ele cresce. Tá? Segura e dá uma raspadinha, ó, ele sai sem força, sem precisar machucar a cliente. Foi esclarecedor para vocês que tinham essa dúvida sobre remoção mecânica. Tá dando para me ouvir bem? Tá. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, se era como vocês esperavam. E vocês notaram que conforme eu ia abrindo os cílios postiço, ele estava lá na ponta? Isso faz parte do crescimento do fio natural da cliente. Quando não existe um isolamento correto, isso não acontece. E aí é quando os cílios machuca, quando os cílios fica incomodando a sua cliente. Melhorou a voz? A voz não está igual no vídeo mesmo, tá? No vídeo tá bem melhor. Tivemos probleminha com o som, tive que trocar o microfone. Mas enfim, vamos lá. O isolamento, quando a gente faz o isolamento certinho na hora de aplicar, os cílios, ele vai crescer e a extensão de cílios vai acompanhar. Quando que a extensão de cílios é prejudicial para o cílios natural? Quando ela não é feita da forma correta. Quando você não faz o isolamento certo. Porque aí sim vai ter queda do fio natural. E agora, desmistificando uma coisa para vocês. Quando a extensão de cílios foi feita corretamente, não é a extensão de cílios que derruba o cílios natural. É o cílios natural que derruba a extensão de cílios por conta do ciclo de crescimento dele. Vocês notaram que não tem excesso de cola? Foi só uma leve raspagem ali e já saiu. Aquele cílios, ele estava bagunçadinho porque ele é um cílios de manutenção. A minha cliente tinha vindo depois de um mês. Olha o jeito que estava aquele cílios depois de um mês. Depois de um mês o cílios estava daquele jeito.
Eu sou babona no meu método, gente, desculpa. Eu sou babona mesmo. Mas depois de um mês, os cílios estavam daquele jeito. Ainda tinha bastante fios próximos da base, então os fios próximos da base a gente deixa, a gente só tira do que cresceu e repõe. Beleza? Para quem estiver no grupo, eu vou mandar o vídeo lá, porque eu acho que ele é uma aula bem interessante. E por que hoje eu consigo realizar uma aplicação tão segura, tão confortável e tão rápida? Ter clientes fiéis e recorrentes. Não é porque eu sou especial nem nada, mas é porque esse método que eu desenvolvi de atendimento e aplicação de cílios realmente faz a diferença no dia a dia das minhas clientes. Método esse desenvolvido ao longo de anos. E se você concorda comigo que se você tiver alguém ali do seu lado te mostrando qual caminho pegar, qual atalho não seguir, te guiando para que você não cometa os mesmos erros que eu já cometi, você vai ganhar velocidade muito mais rápido. Você vai economizar inúmeras tentativas e erros, vai economizar tempo. E olha que tempo é o nosso bem mais raro, né? A gente não recupera. Dinheiro a gente recupera, tempo não. Você não vai precisar errar para aprender. E se isso está fazendo sentido para você, já me fala aqui embaixo. É importante para mim saber, tá? E até agora, esse é o máximo que eu consigo dar para vocês de conteúdo em uma aula. E se você quer dar um passo além dessa jornada, fica aqui comigo, tá? Vou abrir agora a caixinha de segredo para vocês, que é o nosso Lash Lab. No Lash Lab, você aprende a dominar não somente esses 3 pilares que eu acabei de te mostrar aqui. O que você viu nessa aula foi só o começo. Tudo que tem dentro do Lash Lab vai te possibilitar viver de cílios. O mundo dos cílios tem o poder de mudar completamente a sua vida. E se você quer viver essa transformação, eu tenho uma oferta para te fazer. Com base em todos esses anos de experiência e milhares de reais investidos em conhecimento, eu criei o Lash Lab, um passo a passo bem detalhado e validado pelas minhas alunas do presencial, para que você possa ter resultados como os delas. O Lash Lab é literalmente um laboratório de lashes, onde eu crio lashes designers capacitadas que finalizam o curso prontas para mudar de vida. E agora eu vou te explicar detalhadamente tudo que você receberá de acesso ao se inscrever no método, tá? O módulo 1, Fundamentos Essenciais. Aqui você vai entender o universo da Lash Designer. Descobre as possibilidades da profissão e aprende desde biossegurança, materiais dispensáveis, até a comunicação ideal e inicial com a sua cliente, tá? É para quem tem segurança, nunca teve contato com extensão de cílios e deseja começar do jeito certo, com uma base sólida e confiança. No módulo 2, sobre visagismo, mapping e design do olhar, você aprende a analisar formato de olhos, aplicar o visagismo, montar mappings passo a passo e criar efeitos únicos que valorizam a beleza natural de cada cliente. Chega de depender de técnica gringa. Chega de depender de ficar fazendo 1 milhão de curso para aprender 1 milhão de técnica. Você vai aprender a construir as técnicas, entendeu? A valorizar o olhar da sua cliente. É para quem se sente insegura ao escolher o design ideal e quer entregar o resultado personalizado que encantam cada cliente, porque é isso que faz a cliente fidelizar, tá? No módulo 3, vocês terão técnicas práticas completas. Aqui você vai desde um treino básico em boneca até aplicação em modelo real, aprendendo acabamento, simetria, retenção e otimização de tempo, sem perder qualidade no seu procedimento. Porque eu vejo muita gente fazendo cílios correndo, querendo fazer correndo, e não entregando qualidade. Primeiro você entrega qualidade, depois você entrega tempo, tá? E esse módulo é perfeito para quem trava na hora da aplicação e deseja dominar o procedimento com leveza e confiança. O módulo 4 é só sobre manutenção e remoção. Você aprende a fazer manutenções corretas, remoções seguras, aumentar a durabilidade dos fios e corrigir erros comuns, tornando-se uma profissional que transmite confiança. Vocês querem ser o tipo de profissional que corrige erro? Antes de saber fazer, você precisa saber corrigir. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse módulo. É para quem quer fidelizar cliente e garantir resultado impecável em cada atendimento, tá? E o módulo 5, sobre marketing, gestão e pós-atendimento. Você aprende a precificar com segurança, criar um atendimento premium, usa o marketing ao seu favor, organiza sua agenda e mantém os seus clientes sempre voltando. É para quem quer realmente viver de cílios, atrair clientes todos os meses e se posicionar como referência na sua cidade. E todas as dúvidas que você tiver, vocês vão tirar diretamente comigo dentro da plataforma, tá? Esse é um treinamento completo e com apenas esses módulos, você já vai ser capaz de viver de cílios. Assim que você fizer a sua matrícula, você já vai ter acesso a algumas das aulas. E o curso, ele é disponibilizado será disponibilizado por etapas dentro da Hotmart, tá? É a maior plataforma EAD do Brasil hoje. As aulas serão disponibilizadas dessa forma para que você não pule nada, para que você assista e pratique de verdade à medida que vai avançando. Mas calma que não é só isso, porque eu quero realmente acelerar o seu processo.
E por isso eu criei vários bônus. Então fica até o final, tá? Bônus 1, um acesso a uma comunidade que funcionará como uma consultoria, em que há trocas de experiências, estudos de casos e suporte para que você tire suas dúvidas, solucione seus problemas de forma imediata. É alguém realmente pegando na sua mão pronta para solucionar o seu problema. Alguém presente, sou eu. Esse alguém sou eu. Esse bônus custaria facilmente mais de R$500 por encontro, só eu e você. Quem já fez orçamento comigo de consultoria sabe que é pelo menos isso, dependendo da quantidade de horas. Mas dentro do Last Lab você vai ter acesso por 1 ano a isso. O bônus 2, não tem dinheiro para o material? Não tem problema, calma. Porque os 5 primeiros ganharão um kit para iniciar os seus atendimentos. Vou colocar aqui o kit para mostrar para vocês. Olha, gente, um kit completinho, tá? Que vai nessa caixa lindíssima, maravilhosa. Tá aparecendo aí a caixa? Tá, galera? Olha que coisa linda. Eu vou mostrar depois de novo com a câmera aberta. Vocês vão ganhar um kitzinho também para anotações. E nesse kit vai ter desde o básico para você higienizar os cílios da sua cliente, para você que vai garantir um kit que vai garantir retenção, durabilidade, que vai garantir conforto na hora que finalizar o atendimento. Nada de cílios ardendo depois que finaliza, não, tá? Tem técnica para isso também. Então você vai receber o kit completo. Eu quero ver, não tem desculpa mesmo para você deixar de trabalhar com isso. Deixar de fazer parte desse time. A primeira vai ganhar esse kit completo. E as 4 demais vão ganhar R$200 de materiais para atender os seus primeiros clientes, que dá bastante material, tá? Dá bastante material. Ó, vou mostrar aqui a caixa. Seu kitzinho vai dentro dessa caixa linda. Não tá aparecendo muito aqui na filmagem, mas ela é marmorizada, gente. É linda. Ó, metalizada também. E um kit com uma caderneta para você fazer as suas anotações. Caderneta e lapisinho personalizado do Lash Lab, tá? Entrando para essa turma, vocês terão acesso também ao meu script de vendas que me faz faturar mais de R$10.000 por mês todos os meses. E você não sabe nem onde comprar os melhores materiais, nem quais são os melhores materiais, fica tranquila, porque você vai receber um link, um PDF também com uma lista de fornecedores e todos os links de produtos com qualidade do mercado, com os melhores preços, os melhores fornecedores de confiança, tá? E você deve estar se perguntando agora, mas quanto custa tudo isso? Eu é que vou te fazer uma pergunta. Quanto custa para você continuar se matando no CLT? Passando horas se locomovendo para o trabalho, vendo a vida passar dia a dia. Quanto custa essa sua liberdade? Quanto custa você desenhar sua própria rotina, poder passar tempo com a sua família, poder acompanhar o crescimento do seu filho? Quanto custa para você poder escutar as primeiras palavras do seu bebê? Você ser a felizarda de escutar as primeiras palavras dele, não uma babá ou a tia da creche. Ao longo de toda a minha carreira, foram mais de R$60.000 investidos em cursos e treinamentos para entregar tudo o que será disponibilizado dentro do Lash Lab. Além de ter um compilado de mais de 9 anos de experiência testando, criando e atendendo clientes, ouvindo dúvidas, medos e ajustando para que o meu método seja realmente 100% aprovado. Fazendo qualquer curso presencial de técnica por aí, você gastaria pelo menos R$1.000 em treinamento de 2 dias que você não conseguiria ver e rever quantas vezes fosse preciso. Pelo menos mais R$1.000 em um curso de saúde ocular. Pelo menos mais R$1.000 em um curso de visagismo e pelo menos mais R$1.000 em um curso de marketing que nem vai ser específico para a área dos cílios. E só assim você se tornaria uma profissional completa. Mas aqui, investindo apenas... Pausa dramática. Eu ia fazer isso, eu falei que ia fazer isso. Pausa dramática. Se eu cobrasse R$4.000 por tudo isso que eu vou te entregar, seria um valor super justo. Pela transformação que isso vai te causar, porque rapidinho você vai recuperar esse investimento. Mas fica tranquila, porque eu não vou cobrar nem metade disso. Não vai ficar nem perto de R$2.000. Porque eu não quero mesmo que o valor desse curso seja o que vai te impedir de dar um passo tão importante desse na sua vida. Que vai te impedir de realizar os seus sonhos. Então, eu quero te falar que nessa primeira turma, que é a nossa turma fundadora, ela é ainda mais especial para mim justamente por ser a primeira turma do online. Tá? Então, o Lash Lab vai sair por apenas R$997 à vista. Mas, para honrar vocês que estão aqui hoje, eu vou fazer uma condição ainda mais especial.
R$300 de desconto nessa primeira turma. E quer saber como que fica isso aí? 12 vezes de R$72, ou 697 à vista. Mas quais as formas de pagamento? Gente, primeiro, vou enfatizar aqui, R$72 é uma pizza, concorda? É menos da metade do preço de um atendimento. E eu te garanto que um atendimento você vai fazer, entendeu? Então, você pode pagar tanto no boleto, quanto no Pix, quanto parcelado em 2 cartões de crédito, se você não consegue o limite em um cartão só, tá? 12 vezes de R$72 é uma pizza. Um atendimento você paga e ainda compra pizza, entendeu? Não é custo, galera, é investimento, tá? Inclusive, você pode pagar parcelado em mais de um cartão, se for da sua vontade. E é o seguinte, é claro que tem garantia do produto. Você vai entrar, você vai testar. Se em 7 dias você não gostou da roupa que eu estava usando, você pode receber o seu dinheiro 100% de volta, tá? Não tem garantia. E uma segunda garantia, porque eu boto fé, eu tenho certeza absoluta que funciona. Se em 90 dias você tiver assistido todas as aulas, feito todos os desafios, e ainda assim não tiver resultado, nós vamos sentar juntas. Vamos bolar um novo plano de ação para que você aplique durante mais 90 dias e atinja esses resultados. E se ao final de executar todo o passo a passo, você ainda não tiver resultado, você recebe seu dinheiro de volta, com a condição de ter assistido todas as aulas e comprovar que o método foi colocado em prática, tá? Se você já está decidida e está assistindo ao vivo, o link para sua inscrição já está nos comentários. E se você está vendo a gravação, é só clicar no botão aqui embaixo, tá? O link está na descrição dos vídeos. Manda nos comentários também. Tá indo no grupo também, tá? E agora, você tem 3 escolhas. Você que está aqui, que ainda não está decidida, você tem 3 escolhas, eu vou te mostrar 3 cenários. O primeiro é achar que isso aqui não funciona mesmo depois de tudo que eu te provei. Agora você vai imaginar a sua vida daqui a 6 meses, fingindo que nada disso que você aprendeu realmente aconteceu. Você vai continuar daqui a 6 meses exatamente onde você está, presa na mesma rotina. Mas dessa vez você precisa saber de uma coisa. Nessa vez você vai estar presa nessa rotina e nessa insatisfação com a sua vida porque você escolheu. Porque você está tendo escolha agora. Tá? O segundo é você tentar fazer tudo isso sozinha, continuar tentando sozinha. E levar 9 anos e investir mais de R$60 mil em conhecimento, assim como eu fiz. Até dar certo. E o terceiro é você tomar a decisão de entrar para o Last Lab agora, que com certeza você estará em outro cenário daqui a 3 meses. Clica no botão agora mesmo e faz parte desse time. Clica aí no link. Eu espero vocês lá dentro. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo nessa nova jornada. E eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês a mudarem de vida, a fazer diferença na vida de vocês. Um grande beijo, eu agradeço a todos que ficaram comigo até o final, a todos que ficaram comigo desde a nossa primeira live na semana passada. Desejo muitas bênçãos no coração de cada uma de vocês, meninas. Beijos, beijos. Tenham uma ótima noite, uma excelente semana.